1.1 A consciência do objeto público. A opinião pública, tal como é definida por Hegel na filosofia do direito, é uma contradição imediata. A fenomenologia do público começa no percurso através dos momentos da consciência em sua contradição imediata. A consciência se determina primeiramente a partir do objeto público. O espírito público, a ética, a cultura e a moral, é sentido, percebido e entendido pela consciência como um objeto exterior. A consciência constitui-se, primordialmente, a partir do objeto público que a rodeia. Em face do mundo constituído em público, a consciência reage opinando publicamente. O ato de opinar vive a contradição de um mundo já dado e do sujeito que expressa sua opinião. Num primeiro momento, a certeza sensível do objeto público sobrepuja a consciência individual. Kant, na lógica, enumera 3 momentos de assentimento: a opinião, a crença e o saber. Ele afirma que a opinião é um juízo problemático. É um juízo acompanhado da consciência de uma simples possibilidade. A crença é um juízo assertórico, pois é acompanhada da consciência da realidade. E o saber é um juízo apodítico, pois é acompanhado da consciência da necessidade. Segundo Kant, a opinião é um assentimento fundado num conhecimento que não é suficiente, nem subjetiva e nem objetivamente, e ela pode ser considerada um juízo provisório. É preciso começar por ter uma opinião antes de admitir ou de afirmar qualquer coisa. Nossos conhecimentos começam, na maioria das vezes, por ser opiniões. Temos um obscuro pressentimento da verdade, uma coisa que parece comportar caracteres de verdade, isto é, pressentindo já sua verdade antes de conhecer com uma certeza determinada. Kant pergunta-se: qual é o domínio próprio da simples opinião? Evidentemente, diz ele, não é nas ciências que contêm conhecimentos a priori, caso na matemática, da metafísica ou da moral, mas é unicamente nos conhecimentos empíricos, como a física, a psicologia, etc. No primeiro caso, é absurdo ter uma opinião a priori, pois na metafísica ou na matemática, ou bem se sabe, ou não se sabe. Portanto, somente os objetos de um conhecimento empírico podem ser matéria de opinião. Na Crítica da Razão Pura, Kant retoma o mesmo assunto argumentando: a crença ou o valor subjetivo do juízo em relação à convicção, que tem ao mesmo tempo um valor objetivo, apresenta os 3 degraus seguintes: a opinião, a fé e a ciência. A opinião é uma crença que tem consciência de ser insuficiente tanto subjetiva como objetivamente. Nos juízos da razão pura, não há nenhum lugar para a opinião, pois eles não são apoiados em princípio da experiência, mas eles são a priori, porque o princípio da relação exige a universalidade e a necessidade e, por conseguinte, uma certeza completa, sem a qual aí não haveria mais caminho que levasse à verdade. Para Kant, a opinião é um juízo problemático, insuficiente para chegar à ciência ou à verdade, tanto subjetiva como objetivamente. Entretanto, ele admite que a maioria das vezes começamos a adquirir todos os conhecimentos a partir da opinião, se bem que o domínio próprio desta aqui é o conhecimento empírico e jamais o conhecimento a priori. Hegel, também, na Fenomenologia do Espírito, começa o caminho da consciência em direção ao saber absoluto a partir do ato de opinar. Diferentemente de Kant, Hegel não faz uma divisão entre o saber a priori e o saber a posteriori. Dito de outro modo, o dualismo entre o sujeito e o objeto. Para Kant e Hegel, a opinião é importante como começo do conhecimento ou maneira de conhecer, mas eles divergem quanto ao papel que a opinião ocupa no processo do conhecimento. No sistema kantiano, a opinião cai fora, não há lugar para a opinião, enquanto para Hegel a opinião é incluída na consciência e salva por ela. A opinião faz parte da experiência da consciência e por ela a opinião é elevada à verdade ao público. O percurso do espírito enquanto consciência é tornar o seu próprio fenômeno idêntico à sua essência, isto é, elevar a certeza da opinião até a verdade. A existência do fenômeno na consciência é a relação formal e é apenas certeza. O objeto é determinado somente de modo abstrato. O espírito, para elevar-se da certeza à verdade, passa por 3 degraus. A. Como consciência em geral, a relação é estabelecida com o objeto como tal. B. Como autoconsciência, a relação é com o eu, como seu próprio objeto. C.
Como a razão é a unidade da consciência e da autoconsciência, aqui o espírito intui o conteúdo do objeto, enquanto ele mesmo é determinado em e por si. No primeiro degrau, a consciência estabelece imediatamente uma relação com o objeto, e aí já se encontra o começo do jogo de uma verdadeira mediação até a infinitude, no fim da dialética, força e entendimento. O objeto é determinado como objeto imediato, isto é, como refletido nele mesmo de modo singular. E esta propriedade da consciência de se ligar ao objeto pertence apenas à consciência sensível, que opina a partir do isto. A opinião pública tem como primeira tendência ligar-se ao fenômeno público em sua singularidade. A consciência opina sobre o objeto público e começa pelo imediato sensível e vê nele somente o aspecto singular. É a primeira experiência da consciência individual.